O Rafael Nadal é um jogador que ele é canhoto e cruzado, ou seja, canhoto com olho direito dominante. E o Nadal é um caso bem interessante pelo seguinte, o Nadal, tudo na vida dele, ele faz com a mão direita. Então ele escreve com a mão direita, escova os dentes com a mão direita, termina o jogo, ele tira a munhequeira e arremessa para a torcida com a mão direita. E a única coisa que ele faz na vida dele com a mão esquerda é jogar tênis. E isso foi uma coisa que ele desenvolveu ao longo do tempo, né? Até os 10 anos de idade ele jogava com as duas mãos dos dois lados. Então ele, na verdade, ele trocava as mãos de posição e ele tinha dois backhands. Ele tinha o backhand aqui, na hora que vinha do lado esquerdo ele trocava as mãos de lugar e golpeava outro backhand do lado esquerdo. E o tio dele, né, o Tony Nadal, quando o Nadal tinha ali perto dos seus 10 anos, ele falou o seguinte, o próprio Rafael Nadal: eu não conheço nenhum jogador de altíssimo nível que jogue com as duas mãos dos dois lados. E eu não acredito que você vai ser o primeiro. Então a gente tem que escolher se você vai jogar, vai golpear o forehand de destro ou vai utilizar a mão esquerda para ter um forehand de canhoto, vai se tornar um jogador canhoto. Então não foi por causa do olho dominante, mas sim pela qualidade que ele tinha tentando com cada uma das mãos. Então ele fez alguns testes com a mão direita, fez alguns testes de forehand com a mão esquerda e o forehand com a mão esquerda ele foi muito melhor. Então isso já deixou muito claro que era a melhor escolha ele acabar jogando, fazendo forehand como canhoto, né? E manter o backhand de duas mãos do lado direito do corpo. E na questão do saque, ele também tinha uma certa facilidade para sacar com as duas mãos, mas ele não tinha, segundo o tio dele, né? Ele não tinha um excelente saque nem com a mão esquerda e nem com a mão direita. Então quando ele escolheu, nenhum dos dois era muito bom, então quando ele escolheu jogar com a mão esquerda, ele automaticamente ele começou a sacar exclusivamente também com a mão esquerda. Então isso foi uma escolha de acordo com a eficácia que ele tinha no golpe de forehand dele. Então o Nadal é um caso bem interessante que a gente chama de lateralidade invertida, que é quando um jogador ele faz tudo com uma mão, só que acaba jogando tênis com a outra. Um outro jogador que também tem a lateralidade invertida era o Carlos Moyá, que hoje inclusive é treinador do Nadal. Ele tudo na vida dele ele faz com a mão esquerda e jogava tênis com a mão direita, ainda joga tênis com a mão direita. Então é um outro caso que a gente tem de sucesso de lateralidade invertida. Então se a gente analisar o Nadal, ele tem técnica de jogador cruzado, né? Então ele golpeia o forehand lá na frente, ele tem algumas facilidades a parte técnica, né? Algumas facilidades na parte técnica de jogador cruzado, mas ele, como ele é canhoto, ele tem o olho direito dominante. Então ele tem a mentalidade de um atleta com o olho direito dominante, ou seja, hemisfério cerebral esquerdo dominante. E isso faz com que ele prefira jogar no contra-ataque, prefira ser mais cauteloso, busque e preze pela regularidade, pela consistência e não tente ser tão agressivo e cometer tantos erros. É lógico que com o passar da carreira dele, ele foi entendendo a importância de ser mais agressivo e buscou começar a atacar mais com forehand, entrar mais vezes na quadra, chegar mais vezes à rede para completar a jogada. Então isso ele foi desenvolvendo ao longo do tempo. Mas o natural dele é ele jogar um pouco mais na troca de bolas, no contra-ataque. E isso em função do hemisfério cerebral dominante dele, que como ele tem o olho direito dominante, o hemisfério cerebral dominante é o hemisfério cerebral esquerdo.